Sabe aquela história que eu fico martelando aqui todo dia no YouTube de que você não precisa de muito dinheiro para começar a investir? Pois bem, a cada dia que passa, você conseguir investir com qualidade se torna mais e mais acessível. Para comprar uma ação aqui no Brasil, você precisa de quê? 10, 20, 30, 50 reais, dependendo da empresa? Mas imagina se você pudesse se tornar sócio da Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Tesla e PayPal e mais outras 93 empresas com menos de 10 reais. É incrível, né? Então, nesse vídeo eu vou te explicar exatamente como que você pode fazer isso. Bom, tudo isso é possível graças ao ETF NASD11 que vai replicar o índice Nasdaq 100. Mas calma, se você não entendeu nada, fica tranquilo que eu vou te explicar tudo, construir toda essa linha de raciocínio passo a passo, desde o básico, o que é Nasdaq, o que é o ETF e até chegar no momento que a gente vai investir na prática dentro da corretora para saber exatamente como que faz isso. E começando por Nasdaq, ela é uma bolsa de valores, igual a B3 que nós temos aqui no Brasil, você talvez já conheça. Em 1971, a National Association of Securities Dealers, a NASD, ela fundou a Nasdaq, que é uma bolsa de valores conhecida pela inovação de um sistema automático de cotações. Caso você não saiba, a Nasdaq é uma das bolsas de valores que nós temos lá nos Estados Unidos e em 2020 ela tinha mais de 3.500 empresas que totalizavam um valor de mercado agregado de 19,4 trilhões de dólares. Isso é 19 vezes maior do que o valor de mercado de todas as 316 empresas listadas aqui no Brasil. E além disso, a Nasdaq é líder na abertura de capital de empresas lá nos Estados Unidos. Dos últimos 7 anos, 83% dos IPOs foram nessa bolsa de valores. Beleza, então. Entendi o que é Nasdaq, mas o que é Nasdaq 100? Bom, ele é um índice de referência, é um benchmark. Sabe o Ibovespa, que pega ali as empresas, as maiores e mais negociadas empresas aqui da Bolsa do Brasil, ou até mesmo o S&P 500 lá nos Estados Unidos, que é um índice que mede a valorização, o desempenho das 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos? Pois bem, o Nasdaq 100 é exatamente a mesma coisa, só que ele é um índice que vai refletir o desempenho médio das 100 maiores empresas não financeiras listadas na Nasdaq. Esse índice foi criado em 1985, então é um índice bem mais recente do que o S&P 500, que foi criado em 1926, mas desde então, ele já apresentou um resultado bem mais interessante e bem melhor do que o próprio S&P 500. Desde o início de 1990, o Nasdaq 100 se valorizou 62 vezes aquele capital que foi investido inicialmente. Isso dá um retorno médio de 14,1% ao ano, contra apenas 12 vezes do S&P 500, que daria um retorno acumulado ao ano de 8,2% em média. Além disso, por ser um índice menor e mais concentrado do que o S&P 500, consequentemente, ele tende a ser um índice bem mais volátil também. Como consequência, o seu retorno anualizado, historicamente, ele foi melhor, mas comparando a pior queda de cada índice em cada década, o Nasdaq 100 também leva a pior. Outro ponto importante de mencionar é que o lucro agregado de todas as empresas do Nasdaq 100, ele foi de 370 bilhões de dólares em 2020. E apesar de ser mais ou menos 2 vezes menor do que os 785 bilhões de dólares de lucro das empresas do S&P 500, historicamente esse lucro cresceu muito mais. Só para vocês terem uma ideia, desde 2003, a taxa média de crescimento desse lucro das empresas do Nasdaq 100 cresceu a uma taxa de 20,4% contra um aumento de apenas 6,4% de média nas empresas do S&P 500. Vamos falar de carteira agora. A gente já sabe que o Nasdaq 100 tem aproximadamente 100 empresas e que o S&P 500 tem 500 empresas. Mas quais são exatamente as diferenças entre eles? Bom, o primeiro ponto é que existem 23 empresas que estão no Nasdaq 100 e que não estão no S&P 500. Por exemplo, a empresa Zoom, daquele aplicativo de videoconferência que vocês conhecem. Temos também o Mercado Livre e também a DocuSign, aquela empresa de assinaturas de documentos, de contratos virtuais. Já quando a gente está falando das outras 77 empresas que estão no Nasdaq 100, elas também estão no S&P 500, mas o peso da carteira é bem diferente. O Nasdaq 100 é um índice um pouco mais concentrado, naturalmente, pelo fato de ter menos empresas. Então, o peso de cada uma, naturalmente, vai ser bem maior do que caso tivessem 500 empresas naquele índice, como vocês podem ver nessa imagem. E isso não tem nada de errado, isso pode fazer sentido para a carteira de diferentes investidores ou não também, de acordo se você gosta ou não dessas principais empresas e se você quer ter uma exposição maior a elas. Mas também, ao mesmo tempo, lembre-se que, apesar de ter uma exposição maior a elas, você
você também continua muito bem diversificado. Afinal, são 100 empresas dentro dessa carteira. E agora, para a gente consolidar tudo que a gente já falou até agora, vamos falar especificamente sobre o ETF. ETF, para quem não sabe, é a sigla em inglês para Exchange Traded Funds, que na prática é só um fundo de investimento que é negociado na Bolsa de Valores. Quando a gente fala de fundos de investimento em ação, nós temos dois tipos de investimento, o ativo e o passivo. O ativo é aquele fundo que o gestor escolhe ativamente quais vão ser os ativos que ele vai colocar, quais vão ser as ações que ele vai colocar na sua carteira. Então tem todo aquele trabalho de stock picking, ele vai olhar dentro de todo o universo da Bolsa de Valores quais são as melhores empresas na visão dele e vai colocar dentro da carteira. Enquanto em um fundo passivo não tem esse trabalho de escolher ação por ação. O que vai acontecer é que aquele fundo vai replicar o desempenho de algum índice de referência. Então ele vai comprar as ações na mesma proporção que essas ações estão em algum índice, como por exemplo o Ibovespa, como por exemplo o S&P 500, como por exemplo o Nasdaq 100, que é o que a gente está falando aqui. Então ele não vai escolher quais ações ele vai colocar dentro do fundo. Ele vai comprar as ações que estão dentro daquele índice na mesma proporção que elas estão dentro do índice também. Então a carteira vai ser exatamente a do índice e, como consequência, o seu retorno vai ser exatamente o do índice no longo prazo. Então agora a gente já consegue entender exatamente o que é o NASD11, que é o ETF que a gente vai comprar aqui na Bolsa do Brasil. Bom, lá nos Estados Unidos a gente tem um ETF que é negociado em bolsa, que é o QQQ. O nome dele é QQQ e ele vai comprar as ações que estão dentro do índice Nasdaq 100, que a gente viu aqui nesse vídeo. Como consequência, quem investir no ETF QQQ vai ter um desempenho exatamente igual ao desempenho médio do índice Nasdaq 100, que vai refletir o desempenho também das 100 ações que estão dentro desse índice. E bom, qual que é o problema nisso tudo, né? Esse ETF, apesar de ser um ETF interessante, ele só é negociado na bolsa lá dos Estados Unidos. Consequentemente, você precisa ter uma conta em uma corretora americana para conseguir acessar esse ETF, o QQQ. Só que, como você tem conta aqui no Brasil, você não conseguiria acessar esse ETF. E aí, qual que é a solução? Foi criado um outro ETF que vai ser negociado aqui na Bolsa do Brasil e que vai replicar o índice Nasdaq 100. Só que ele não vai fazer isso comprando as ações na mesma proporção do índice. Ele vai fazer isso comprando as cotas do QQQ lá nos Estados Unidos. Então, esse ETF que estamos falando é o NASD11, que vai ter exatamente essa composição de carteira. Ele vai ter 99,86% do seu patrimônio líquido investido no ETF QQQ lá nos Estados Unidos. Pelo menos essa é a composição da carteira no dia 9 de junho de 2021. E quais são os custos para você investir nesse ETF? Bom, igual todo fundo de investimento, a gente paga taxa de administração. E nesse caso do NASD11, a gente vai pagar 0,3% ao ano sobre o patrimônio investido, no caso do ETF NASD11 exatamente, e também tem outra taxa de administração de 0,20% ao ano do ETF QQQ. Então, ao todo, a taxa de administração que você vai pagar, a taxa total, vai ser a soma das duas, que vai dar 0,5% ao ano. E além disso, o preço para você comprar uma única cota desse ETF, se expor a 100 maiores empresas listadas na Nasdaq, empresas não financeiras, e também se expor à variação do dólar ao longo do período, isso tudo você consegue acessar com apenas R$10. É realmente um preço super acessível, está muito acessível para você investir com qualidade de forma passiva, que historicamente apresentou um retorno bem melhor do que a maioria dos fundos de investimento lá nos Estados Unidos. Existem vários estudos que mostram que o investimento passivo em ETFs tende a retornar bem mais do que investir em fundos ativos, com o gestor escolhendo as melhores ações, que na verdade ele não soube escolher aquelas que trouxeram um melhor retorno historicamente. Então é uma ótima alternativa para você que tem pouco dinheiro, quer investir na Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos sem se preocupar em escolher quais são as melhores ações. Me conta aqui nos comentários então se faz sentido na sua carteira investir passivamente ou se você prefere investir diretamente naquelas ações que você acha mais interessante. Escreve aqui embaixo, ETF ou ações, o que você prefere. No mais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e bora enriquecer.